Aproveitando que você está de pé, vamos abrir a Bíblia. Lucas capítulo 15, versículo 11. Nós estamos na campanha, quem sabe? Eita glória, setembro da decisão. Setembro da decisão. Nós sabemos que são as decisões que nos movem, né? Até para estar hoje aqui, para se levantar, você tomou uma decisão hoje de ficar de pé. Paulo falou na segunda passada a respeito disso, você escolheu a roupa que você queria vestir, a maneira como você iria deixar o seu cabelo, e você hoje decidiu vir para a vigília segunda de primeira, mesmo depois de um feriado aí bem intenso, ainda tem gente que está voltando do feriado ainda, mas você decidiu estar hoje aqui, é decisão. Então o que rege a nossa vida são as decisões que a gente toma, quer sejam elas acertadas ou erradas. Amém? Lucas capítulo 15, versículo 11 diz assim, E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar os porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Amém. Podeis assentar. Aleluia. Nós estamos diante de uma parábola contada por Jesus, onde Jesus vai falar acerca deste filho, que toma a decisão de pegar a sua herança. Ele decide. Quando ele procura o pai, ele não procura o pai para pedir um conselho, dizer ao pai, pai, o que o senhor acha? É um bom negócio eu pegar minha parte da herança e tentar fazer outros investimentos, ir para outro lugar? Não. Ele procura o pai com uma decisão tomada. Ele chega com o pai e diz assim, pai, me dá a minha parte da herança. Eu quero viver do meu jeito. Ele já tomou a decisão. Ele já pensou no que ele queria. Ele não queria mais estar no ambiente da casa do pai. Porque ele está no ambiente da casa do pai, é ter que viver as regras do pai. É ter que se adequar às vontades do pai. Afinal de contas, é a casa do pai. Embora os filhos trabalhem ou empenhem esforço para o bom andamento da casa, mas eles precisam se adaptar e ter regras. Na casa do pai tem horário para dormir, tem horário para trabalhar, tem horário para comer, e tudo segue um ritmo. E esse rapaz resolve que não quer mais estar na casa do pai, que ele quer sair, mas que ele quer levar a sua parte da herança. E nós sabemos muito bem que a herança, ela só é adquirida depois da morte, quando ela não é passada em vida pela vontade dos pais, depois da morte ela é adquirida. E esse pai ainda não morreu, mas esse filho toma uma decisão de pegar a sua herança no momento em que ele acha que é o certo, que é o correto. E o pai entrega, afinal de contas, ele já decidiu que é aquilo que ele quer para a vida dele. E o pai entrega. E ele achando que tomou a decisão correta,
Eu imagino que ele sai todo contente da casa do pai. Agora eu vou viver a vida que eu quero, do jeito que eu quero. Agora eu tenho dinheiro, agora eu tenho tudo que eu preciso, então eu vou viver a minha vida do jeito que eu quero. E ele sai com a herança e vai. E a Bíblia vai dizer que ele vive a vida dissolutamente. Ele vive uma vida sem regras. Ele vive uma vida sem dar satisfação para ninguém. Ele vive uma vida gastando sem se preocupar com o dia de amanhã. Afinal de contas, ele está fazendo o que ele queria fazer. Aquilo que ele decidiu por fazer. O pai deu a ele o que ele queria e ele está vivendo do jeito que ele queria. Ele não planeja, ele não investe, ele apenas gasta. Ele vive uma vida dissoluta. Ele vive sem pensar no amanhã. E a Bíblia vai dizer que ele vai para uma terra longínqua. Ele se afasta da família, ele se afasta de amigos. Ele não quer viver próximo de ninguém. Ele quer viver a vida do jeito que ele quer, sem dar satisfação para ninguém, sem ter papai, mamãe, amigos ou pastor, ou seja lá quem for, pegando no pé dele, ou cobrando que ele venha para a igreja, ou cobrando que ele invista, que ele tenha cuidado. Não, ele não quer. Ele quer viver a vida do jeito que ele quer, sem trabalhar. Ele quer ter dinheiro para gastar, sem precisar trabalhar. Decisões precipitadas, decisões equivocadas, decisões erradas, decisões sem planejamento futuro, decisões sem ter um projeto de vida. É arriscado e está fadado ao fracasso, está fadado ao arrependimento, está fadado a uma vida de perdas, a uma vida de miséria, que é o que vai acontecer com este jovem. Por causa de uma decisão, sem uma orientação certa. Ele pega tudo que ele tinha, que era para ter um futuro bom, e ele vai gastar com uma vida dissoluta, longe de todos. Talvez você já tenha visto alguém, ou já tenha conhecido alguém, que se afastou de todo mundo, e você procura, cadê o fulano de tal, sumiu. Até a fotinha do WhatsApp lá desapareceu, irmão. Se a fotinha desapareceu, já te bloqueou. Já deletou teu contato, não força não. Tem gente que está lá mandando mensagem, só vai uma linhazinha, já não vai mais as duas. Já te bloqueou tem tempo, não quer conversar com você, não quer que você ligue, não quer receber tuas ligações. E tem gente insistindo, e tem gente que fica frustrado, tem gente que fica depressivo. Nossa, mas o fulano não falou comigo. Já faz tempo que o fulano pegou a sua parte da herança, partiu, te bloqueou, e você está sofrendo por alguém que está vivendo a vida do jeito que quer. As pessoas, quando tomam decisões erradas, elas se afastam de Deus, da família e dos amigos. Pessoas com decisões erradas não querem viver próximo de ninguém que o conhece, que pode lhe dar um bom conselho. Parece que o bom conselho começa a lhe chatear. Parece que o bom conselho começa a lhe causar mal. Ele não quer ouvir esse rapaz aqui, que Jesus não vai dar nome para ele, mas vai contar uma história acerca dele, uma parábola acerca dele. Vai dizer que ele pede a parte da sua herança, ele vai para um lugar distante e ele vive a vida dissolutamente. Uma decisão errada. E a Bíblia vai dizer que ele gasta tudo o que tem. Aí o que é que acontece? Chega a crise. Um período de fome chegou. A gente nunca se programa para o dia mau. Nós vivemos fazendo planos para a vida melhorar, projetos. Nós queremos planos para adquirir coisas boas, porque esse é o normal, é o curso da vida. Mas a gente nunca se programa para o dia mau. Só que a Bíblia vem dizer que nós precisamos considerar, porque Deus fez tanto um quanto o outro. Ou seja, o dia mau um dia vai bater na nossa porta. A crise chega, um dia ela vem, e nós precisamos aprender com a formiga. Não é isso que Salomão diz? Junta, guarda, para que quando o inverno chega, ela está abastecida. Só que sabe o que é que acontece com o ser humano? Com algumas pessoas e com alguns crentes? Passa quando as coisas estão tudo bem, quando o dinheiro está na conta, gasta tudo que tem, sem contabilizar com o dia da manhã.
sem se preocupar se um dia as portas vão fechar, ou a nação vai ser acometida por alguma crise, ou alguma situação complicada vai chegar. Vive como sempre fosse estar naquela situação. Esse rapaz, ele vive desse jeito. Ele vive como se o amanhã não fosse chegar. E a crise chega. O dia mau bate na porta. As reservas acabaram. Ele não investiu. Ele não se preparou para o dia do amanhã. Aí sabe o que é que acontece? A fome chega. A escassez chega. E aqueles que estavam com ele comemorando enquanto ele tinha dinheiro também sumiram. É sempre assim. No momento em que parece que tudo está bem, você está cercado das melhores pessoas. Das pessoas que estão rindo com você. Você está pagando tudo, está tudo bem. Mas quando as coisas começam a ficar escassas, os amigos começam a desaparecer. Aí quando você vai procurar, a fotinha lá do WhatsApp já sumiu. E você nem sabe, você estava pensando em ligar para pedir um dinheiro emprestado, para ver se te ajudava no momento da dificuldade, mas nem a tua mensagem não vai mais, a ligação já cai direto na caixa de mensagem, é porque a crise está chegando, e aqueles que você pensava que era amigo, aqueles que tinham um lugar na mesa, que eram patrocinados no momento de dia bom, sumiram, porque perceberam que você não tem mais nada para dar. E tudo isso começou por quê? Por causa de uma decisão errada. Porque na casa de papai tem dia mau, só que tem papai para estender a mão, para cuidar, para amparar, para oferecer refrigério, para dar suporte, para dar aconchego, para quando o dia mau chega, se reúne, abraça, está junto, dá acalento. Mas agora quando está longe da casa de papai, os amigos somem. Por causa de uma decisão errada. Porque tomou uma decisão precipitada. Agora ele está nessa situação, a crise chegou. A fome está imperando. O menino que tinha muito dinheiro agora não tem mais nada, gastou tudo. Sem compromisso, sem responsabilidade, sem dar explicação para ninguém. Só que o dia mau chegou. E ele foi surpreendido quando se viu só. Quando ele se vê só, e quando ele vai buscar ajuda, a Bíblia vai dizer que ele encontra abrigo no lugar onde se cria porcos. O estágio mais decadente do homem, ter que viver em uma vida miserável no meio da lama, literalmente, por causa de uma decisão errada. Quantas pessoas já tomaram uma decisão errada e por isso tiveram que arcar com árduas consequências? Quantas pessoas estão vivendo uma vida que não eram para estar vivendo, tudo porque tomaram uma decisão errada e não conseguem reconhecer e recomeçar. Ele está no meio dos porcos, dando comida para os porcos. E a Bíblia vai dizer que ele sente vontade de comer o que os porcos comem. Só que sabe o que é que a Bíblia vai dizer? Mas ninguém lhes dava nada. Ninguém tem empatia para dar nem o que o porco come para ele. Tem comida de porco, mas nem isso alguém lhe dá para comer. Olha a decadência que aquele homem chegou por causa de uma decisão errada. Quantas pessoas tinham família, quantas pessoas tinham ministérios, quantas pessoas tinham uma casa para voltar todo final do dia, quantas pessoas tinham empresa para se sustentar. Por causa de uma decisão errada, hoje se vê sozinho, sem direção, sem saber o que fazer, literalmente na lama.
alma, perdido, não sabe mais o que decisão tomar. Perderam família, perderam ministério, perderam trabalho, perderam amigos, perderam tudo que lhe causava bem, porque no ápice da sua vida tomou uma decisão errada que lhe levou para o fundo do poço. Mas nós estamos no setembro da decisão, e assim como uma decisão leva ele para um nível de degradação terrível, uma decisão faz também ele voltar para a história. Porque todos os dias nós temos o poder nas nossas mãos de decidir. Esse presente quem nos deu foi Deus. Livre-arbítrio. Poder de decisão. Poder de escolha. Eu costumo dizer, se tem uma coisa que Deus não interfere na vida do ser humano, é no livre-arbítrio que Ele deu para o homem. A decisão sempre vai ser nossa. Ele nos mostra o caminho, Ele nos dá a orientação, mas a decisão sempre vai ser nossa. Se eu continuo, se eu paro, se eu entro ou se eu saio, se eu vou ou se eu fico, se eu prossigo ou se eu retrocedo, a decisão sempre vai ser sua e Deus não vai interferir. Aquele pai representa Deus. O filho chega e diz: me dá a herança que eu estou indo embora. O pai diz: vai. Deus não quer que você fique forçado. Deus não quer que você venha contra a vontade. Deus não quer que você venha, que você esteja e depois reclame que Ele não é um bom pai. Porque Ele cuida, Ele preserva, Ele providencia, Ele guarda. No momento da adversidade, Ele sempre envia alguém para cuidar de você. No momento quando as coisas estão difíceis, que você não saiu da casa dEle, da presença dEle, Ele se responsabiliza em não permitir que te falte o pão de cada dia. Talvez esteja alguém me assistindo através da internet, ou talvez alguém me ouvindo aqui dentro deste templo, que está pensando, está dizendo: Senhor, se o Senhor não mudar a minha realidade, eu vou me afastar, eu vou sair. Olha o que o Espírito te diz nessa noite: cuidado com a decisão que você está querendo tomar. Ela pode mudar o curso da tua vida para uma sucessão de perdas. Se afastar da casa do Pai nunca é a melhor decisão. Se afastar do propósito de Deus nunca é uma decisão certa. O Espírito Santo brada fortemente no meu coração nesta noite. Está na hora de você tomar a decisão de retornar ao ponto de partida inicial. Você abandonou a cruz, você abandonou a presença, você abandonou o reino, você abandonou os princípios, você abandonou o propósito, achando que as coisas iam dar certo, e as coisas se complicaram. Aquele pai não vai bater boca com o filho, não vai dizer: não, não faz isso, não vai por aqui, não, se você for, não. Ele diz: vai. Você quer ir? Deus não segura. Ele não implora para você ficar. Ele não implora para você crer que Ele pode mudar a tua história. Ele não implora para você perseverar. Não, Ele só quer que você o ame e fique porque também o ama. Ele só quer que você se convença de que a melhor decisão é não sair da presença dEle, é não abandonar.
Quando ele está naquele estado de degradação humana, que ele olha para a sua realidade, ele olha para dentro de si, ele faz uma visão panorâmica da sua vida, e ele cai em si, ele toma uma decisão, e ele diz: levantar-me-ei. É lindo quando se tem a hombridade de reconhecer que a decisão que eu tomei me levou ao estágio de vida em que eu estou. E que sou eu que preciso me reerguer. Porque toda mudança de vida se torna a partir de uma decisão. E de um princípio: reconhecimento. Reconhecer que eu estou levando a vida que estou levando, porque eu decidi entrar onde não devia, me relacionar com quem eu não devia, fazer o que eu não devia, colocar para assumir espaço na minha vida pessoas que não deviam. A decisão foi minha. Porque é muito fácil nós culparmos a Deus pelas decisões erradas que nós tomamos. Você já leu a história de Noemi? Quando há fome em Belém, o que é que Elimeleque faz? Ele pega toda a sua casa e leva para Moabe, sem consultar a Deus, sem perguntar para Deus. Se ele tivesse continuado em Belém, ainda que com fome, mas confiando em Deus, Deus ia prover. Mas ele sai. Em Moabe ele morre, os filhos morrem. Quando Noemi volta, que aquelas mulheres vão receber Noemi, que elas chamam Noemi, Noemi diz assim: não me chame mais Noemi, me chame de Mara, porque o Todo-Poderoso me afligiu. Deus não mandou sair. Deus não disse para ir. Sabe o que é que Deus disse? Tereis aflições, mas tem de bom ânimo, suporta, fica firme, não sai, permanece, avança. Você é mais do que vencedor. Seja forte, seja corajoso. O Senhor é contigo. É isso que Ele diz. Mas às vezes nós queremos tomar as decisões pelo lado mais fácil. Tem uma música de um filme infantil que tem uma frase que diz assim, ó: o medo faz escolhas onde o risco é menor. A gente, por medo, a gente toma a decisão que acha que vai ser mais fácil. E aí depois a gente quer culpar a Deus, quer culpar a igreja, quer culpar filhos, marido, esposa. Mas sabe o que é que a gente não faz? Assumir a responsabilidade e dizer: eu sou o dono da minha história. Eu sou o protagonista da minha história. As minhas decisões sou eu que tomo. Aí você vai me dizer assim: mas Imanelê, porque você não conhece meu cônjuge? É uma pessoa dominadora. É uma pessoa que, se não for do jeito dele ou do jeito dela, as coisas não funcionam. A decisão é sua. A escolha é sua. Ah, porque você não conhece meu chefe. A decisão é sua. Você fica porque decidiu ficar. E já que ficou, assume a responsabilidade. Aleluia. É poder da decisão. Faz assim com as tuas mãos. Olha para ela. Essas digitais aí são únicas. Essas linhas são únicas. É as tuas mãos. O poder da decisão está nas tuas mãos. É você que decide do jeito que quer acordar amanhã. É você que decide do jeito que vai continuar. É você que decide até a posição que você vai deitar hoje na cama. É a decisão. É a sua decisão. Ah, mas a minha vida está difícil. Então decida mudar. Aleluia. Ele olha para a sua realidade e ele diz: a decisão inicial que eu tomei foi errada. E só tem uma coisa: consertar o errado que eu fiz. Isso é o mais difícil. Esse é o mais difícil. Dar a cara a tapa, Lídia, e assumir: eu errei, eu preciso começar de novo. Só que aí que está o segredo da vitória.
É aí que está o segredo da vitória. É quando eu tenho coragem para me levantar do estado que eu estou e reconhecer: eu vou voltar, eu vou recomeçar, mas eu não vou continuar do jeito que eu estou. Eu vou assumir o meu erro. Eu vou reconhecer que eu tomei a decisão errada. Eu vou pedir perdão, mas do jeito que eu estou eu não fico. Na situação que eu estou eu não fico. Levanta a tua mão nesta noite que eu quero ministrar uma palavra profética. Hoje Deus está te enchendo de ousadia, de coragem, de força para se reerguer. Como pai, como mãe, como empresário, como obreiro, para fazer o que precisa ser feito. Aleluia! O que mais que você precisa ver para tomar a decisão certa? O que mais você precisa fazer? O que mais você quer perder? Ele perde amigos, ele perde família, ele perde dignidade, ele perde honra, ele perde nome, ele perde dinheiro. Uma sucessão de perdas por causa de uma decisão errada. Quantos ministérios era para estar em um nível muito maior, Luiz? Mas não está porque tiveram medo de tomar a decisão quando era necessário ser tomada. Quantas empresas eram para estar melhor, mas não estão, porque decisões erradas foram tomadas. Mas ainda bem que o nosso Deus é um Deus especialista em recomeços, Natácia. Quando Ele quis recomeçar com Jacó, Ele feriu ele dentro de um vale. Quando Ele quis recomeçar com Abraão, Ele mudou o nome de Abraão. Quando Ele quis recomeçar com José, Ele fez José passar por um grande processo. Quando Ele quis recomeçar com Davi, Ele fez Davi vencer gigante. E com você não vai ser diferente. Ele quer que você recomece. Aleluia. Eu estou sentindo graça de Deus nesta noite, porque o Espírito Santo fala comigo, está dizendo que está falando com alguém hoje aqui, que precisava ser encorajado para recomeçar. Deus está te levando a uma dimensão de reconhecimento. Eu assumo a minha posição, eu assumo a minha culpa, e entendo que depende de mim a mudança que eu preciso na minha vida, no meu ministério, na minha família, na minha empresa. Depende de você. Se posiciona hoje. Ele diz assim, ó: levantar-me e irei ter com meu Pai. Eu sei o caminho de volta, eu sei o caminho que devo fazer, eu sei o caminho que devo percorrer. Dessa vez vai ser diferente, mas eu não vou me deter no lugar dessa podridão que eu estou. Há um lugar de fartura para onde eu posso ir, há um lugar de escape aonde eu posso entrar, há um lugar de conforto aonde eu posso me achegar. Eu não preciso ficar na decadência que eu estou. Poder da decisão. Te achega a presença do Pai. Se tem uma coisa que nos muda de dentro para fora, é a presença dele. Um dia Davi tomou uma decisão errada. Ele pecou, ele adulterou, ele planejou um assassinato. Ele decidiu fazer assim para esconder um pecado. Só que quando ele é confrontado pelo Senhor, ele toma outra decisão e ele diz: Senhor, eu posso perder meu reino, eu posso perder status, eu posso perder a coroa, eu posso perder o título de rei, mas não retiras de mim o teu Espírito. Aleluia. Porque é esta presença que nos move para avançar. É esta presença que nos move para continuar. É esta presença que nos move para entender que precisamos recomeçar.
E nesta noite o Espírito Santo está aqui entre nós, movendo sobre os nossos corações. E você vai falar como aquele filho falou: levantar-me-ei e vou fazer o que é certo. Levantar-me-ei e vou retornar, refazer o caminho de volta. Vou voltar para onde eu nunca devia ter saído. Eu vou reescrever a minha história de novo, porque enquanto há vida, há possibilidades. Eu sempre gosto de fazer isso. Respira forte. Tem fôlego aí? Tem vida. Não importa quantas vezes você já errou. Não importa quantas vezes você já chorou. Já ficou com medo e já retrocedeu. O dia começou hoje. Deus te dá mais uma oportunidade de recomeçar, de fazer tudo novo, de fazer tudo diferente. Levantar-me-ei. Escute. Você sabe o que precisa fazer. Você sabe qual é o caminho que precisa tomar. Você sabe qual é a ligação que você precisa fazer. Você sabe qual é a mensagem que você precisa mandar. Você sabe qual a decisão que você precisa tomar. Se permanecer do jeito que está, pode perder o céu. Se permanecer do jeito que está, pode perder para sempre o aconchego do Pai. Se permanecer do jeito que está, pode perder e nunca mais retornar aos braços do Pai. Aleluia. Tome a decisão hoje. Não permita ser roubado de si mesmo. Não permita se perder no meio das decisões erradas. Não permita viver mais uma noite no meio dos porcos. Não permita mais passar um dia desejando comer o que porco come. Tem um Pai que tem o melhor para te dar, e Ele não abriu mão de você. Ele só respeitou a tua decisão. Ele só respeitou a decisão que você tomou, porque Ele não é evasivo. Ele não fere as tuas decisões. Ele não te contradiz. Ele respeita a decisão que você toma. Mas você não precisa continuar vivendo com porcos. Tem amizades que são verdadeiros porcos. Só nos arrastam para lama. Só nos arrastam para distante de Deus. Tem relacionamento que são currais de porcos, que nos afastam do propósito de Deus. Tem profissões que nos distanciam do propósito de Deus, que nos faz assentar à mesa da mentira, que fazem pessoas mentir para bater meta, que fazem pessoas mentir para subir de posição. São currais de porcos que estão te fazendo mergulhar na lama, e você não percebe que você não ora mais como antes, você não lê Bíblia mais como antes, você não jejua mais como antes, e nem consegue adorar mais a Deus como antes. Oh, assobiai derrácio. Aleluia. Sai hoje do meio dos porcos que te limitam. Sai hoje do meio dos porcos que não te deixam crescer. Sai hoje do meio dos porcos que te fazem desejar comer aquilo que é podre, aquilo que é imundo. Luiz, te achega a Deus, toma a decisão correta. Ele se levanta e diz: eu vou voltar. Eu vou refazer o caminho de volta. Vai ser vergonhoso, alguém vai me olhar atravessado, alguém vai criticar, não estou nem aí, eu só sei que eu preciso fazer isso. Isso são consequências por causa da decisão errada. Ele volta. E quando ele volta, o Pai o recebe de braços abertos. Eu já estou terminando. Você já ouviu falar no irmão mais velho do pródigo? Ele é pior do que o pródigo. É aquele que decidiu ficar, mas não compartilha de nada. É aquele que decidiu não sair, mas não aproveita o que tem.
é aquele que decidiu trabalhar no reino, mas não tem leveza para viver o que o reino oferece. É aquele que decidiu continuar trabalhando para o Pai, mas vive frustrado, vive reclamando, não sabe pedir o que quer, não sabe conversar com o Pai, acha que basta trabalhar que está tudo bem. Quando ele vê o Pai recebendo o irmão mais novo, ele fica emburrado, ele não entra para a festa, ele não quer participar do banquete, ele não quer participar de nada, ele não acha certa a decisão que o Pai tomou. Aí o Pai diz: meu filho, entra. Ele diz: mas eu sempre fiquei. Esse meu irmão foi embora, gastou tudo, agora que vem que faz festa para ele. O Pai diz: meu filho, mas tudo que eu tenho é teu, bastava pedir. Tem gente que decidiu ficar, mas não consegue receber nada do Pai. Trabalha, esforça, faz campanha, vem para a vigília, a vida não muda. Por quê? Porque não sabe conversar com o Pai, não sabe dialogar com o Pai, não sabe falar para o Pai o que precisa. Decida hoje conversar com o teu Pai, abre teu coração para Ele. Aquele menino desejava um novilho que estava sendo engordado, mas nunca pediu. Quando o pai mata um novilho, ele vai chegar e diz: o Senhor matou um novilho cevado, aquele novilho. Mas nunca teve coragem de dizer: Pai, eu desejo isso, eu quero isso. Oh, Espírito Santo de Deus, fique de pé comigo. Eu quero te convidar para vir aqui à frente. Ou se aquele que ficou, mas não sabe como pedir, como falar. Ou se é aquele que decidiu ficar e abrir mão de tudo que o mundo oferece para ser fiel a Deus. Independente de qual seja a tua realidade nesta noite, você tomou uma decisão. Aleluia. E o nosso Deus é o Deus que honra decisões. Lembra de Daniel? A Bíblia vai dizer em Daniel capítulo 1 versículo 8 que Daniel decidiu no seu coração não se contaminar com o vinho do rei, nem com o manjar do rei, mas ele decidiu ser fiel ao Senhor. E o que aconteceu? Deus honrou Daniel na Babilônia. Eu estou aqui nesta madrugada dizendo que a honra de Deus está chegando para a tua vida por causa da decisão que você tomou. Este poder ninguém tira da tua mão. Esta decisão de ser fiel a Deus vai te levar para o céu, vai te prosperar, vai trazer honra, vai mudar a tua história. Oh, aleluia! E eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. E eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Eu quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. E eu vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. E